Os irmãos, amém. Prazer, uma alegria estar aqui junto com os irmãos. E vamos meditar um pouco na palavra de Deus, irmãos, em 2 Samuel, capítulo 6. Vamos ler os versículos 13 ao 17, no nome do Senhor. 2 Samuel, capítulo 6, versículos do 13 ao 17. Vamos meditar um pouco o que Deus tem para nós nesta noite. E dizer que é uma honra estar aqui junto com os irmãos, um privilégio grande, né? Nem diz o nosso querido auxiliar irmão Hélio Exídio, é uma satisfação, né? E sempre um prazer, irmãos, estarmos em comunhão no nome do Senhor Jesus Cristo. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 13, os irmãos encontraram. Nos diz o seguinte, a palavra de Deus. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levaram Davi e todo Israel à arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Amém? Pode sentar, irmãos. Antes de nós iniciarmos, gostaria de falar algo para os irmãos. Até falei ontem no Bom Jardim sobre esses últimos dias. Eu não sei se os irmãos acompanharam a propaganda que o Banco Itaú lançou para esse final de ano. Irmãos, se você observar a propaganda que o Banco Itaú lançou, nos traz um alerta, porque não é mais uma mensagem subliminar, é uma mensagem explícita do plano do anticristo. A atriz convidada é aquela Fernanda Montenegro. E no meio do comercial, ela profere a seguinte frase se tratando de 2020. Ainda não é a marca, mas 2021 há esperança. A esperança que ela fala não é se referindo ao nosso Deus, é se referindo ao anticristo. Queridos, os sinais são tão explícitos que não é tempo de nós brincarmos mais de servir a Deus. É tempo de colocar a vida no altar, é tempo de procurar ser fiel. E eu falo para os irmãos, quando a gente observa a atualidade do que está acontecendo, a gente se espanta como as profecias têm se cumprido rapidamente. E isso está acontecendo aos nossos olhos. Por isso que Jesus nos diz, observe os sinais dos tempos. Os sinais vão falar e estão falando. Cabe a nós observarmos ou não. Vamos cuidar de nossas vidas, porque a nossa redenção hoje está bem mais próximo de nós do que quando nós abraçamos a fé. Amém? Vamos para o texto que nós lemos, que nos fala do episódio onde a arca é trazida de volta a Jerusalém. É bem conhecido dos irmãos a festa que Davi fez, o culto que foi realizado ali. E nós podemos ver uma observação sobre a esposa de Davi, Mical. Irmãos, essa mulher tem uma história bem interessante na Bíblia. É incrível como as coisas mudam e quem acaba pagando o preço é Deus. Foi o que aconteceu com a vida de Mical. Mical não era desse jeito, como relata o versículo que nós lemos, desse desprezo no coração dela. Mical era diferente. Filha de Saul, nasceu e cresceu num palácio, acostumado do bom e do melhor, acostumado a estar do lado de sua família, até que foi oferecida
como um prêmio por aquele que derrotasse o gigante Golias. E Davi foi o homem que derrotou Golias. Só que Mical não se sentiu um prêmio, porque quando nós lemos o capítulo 17 e 18 de 1 Samuel, nós encontramos que Mical amava Davi. Observe, a expressão que diz lá é que ela amava a Davi. Aqui já diz que ela desprezou Davi. Então houve uma mudança. Situações aconteceram para chegar até esse episódio aqui. Nós vamos falar um pouco sobre Mical, para depois nós entrarmos no assunto que é o tema do nosso ERE. Irmãos, Mical amava Davi. E casou-se com Davi com a bênção de Saul. Saul chega para Davi e o chama meu genro. Mical houve um momento na sua vida, casada com Davi, que ela foi usada por Deus. Eles estavam no palácio e Mical ouviu os planos que Saul tinha de tentar matar Davi. E ela preparou a fuga de Davi naquela madrugada para que, porventura, seu pai não enviasse os soldados para poder matar Davi. E naquele momento ela foi usada por Deus para poder poupar a vida de Davi. A Bíblia diz que ela o ajudou a sair pela janela do palácio e ele fugiu. E ela observava o seu amor e ia embora. E dali ela sabia que Davi não voltava mais, porque Saul tentava matar Davi. Preste atenção no que eu estou falando. Anos se passaram. Davi sendo perseguido por Saul. Saul faz algo ruim. Pega Mical e a oferece como esposa, mesmo ela estando casada com Davi, a um outro homem que eu não me lembro o personagem agora, mas está lá no capítulo 25, versículo 44 de 1 Samuel. E ela casa-se, mesmo contrariada com esse homem. A vida do cristão, principalmente nos últimos dias, não todos, mas uma boa parte, tem estado como a situação de Mical. Começa com todo amor, chega a ser usado por Deus, mas depois cai numa situação e toda a sua vida muda. O primeiro amor é extraordinário na vida do cristão. O primeiro amor é algo esplendoroso na vida do cristão. Ser usado por Deus é algo tremendo. Eu sei que você lembra no dia que você foi usado para dar uma palavra para alguém. Eu sei que você lembra no dia que você foi usado para orar por alguém e aquele alguém foi abençoado através da sua oração. Eu sei do dia que você cantou um louvor aqui nesse altar e Deus começou a derramar o seu espírito sobre a igreja. Eu sei disso. Só que de repente você foi-lhe oferecido algo que não era a vontade de Deus. Saul ofereceu algo para Mical que não estava nos planos divinos, um outro casamento. Entenda, o nosso adversário vai oferecer algo para você quebrar a aliança com o Senhor, para quebrar o elo com o Senhor. E toda vida que se quebra um elo, se vem consequências. Mical nunca mais foi a mesma. A realidade que Mical nunca mais foi a mesma, irmãos, está aqui nesse episódio do capítulo 6. O culto sendo realizado, o povo dançando, bailando na presença de Deus, e ela acompanhando da janela e desprezando no coração. Pode isso? Ela mudou. Ela não era assim. Mas as situações que aconteceram da sua vida a fizeram mudar. Irmãos, entenda algo. Mical foi fraca. Ela deixou-se levar pela situação. Eu fico imaginando se Paulo tivesse sido fraco, deixando-se levar pelas situações. Mas ele diz o seguinte, que tudo aquilo ali que ele passou não se compara ao eterno peso de glória muito excelente que há de ser revelado para ele. O que você passa não é para fazer você desprezar um culto, não é para você fazer desprezar a presença do Senhor, não é para fazer você esmorecer, não é para fazer você desistir. O que você passa tem que ser um degrau para você subir na presença de Deus.
Então as pessoas estão pegando as situações, colocando ela no seu coração e anulando-se na presença de Deus. O escritor aos Hebreus, irmã Sônia, diz o seguinte: ninguém se prive da graça de Deus. Irmão, sabe o que é se privar da graça de Deus? Meu irmão, quando você vem para um culto como esse, fica como Mical, observando da janela, você está desprezando a graça de Deus. Tem muitos crentes Mical nos cultos de hoje. Em vez de adorar, é espectador de culto. Ele não adora, ele assiste culto. Ele pensa que está em casa sentado no sofá com o controle na mão, assistindo televisão. Só que culto você não tem o controle na mão. Você levanta a mão para adorar e participar. Aí as pessoas não fazem nada, não querem nada e dizem: eu quero poder. O tanto que eu mando é o tanto que eu recebo. Se eu não mando nada, não vem nada. Eu passei anos e anos ouvindo nesse altar: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Se você não faz nada, não vai vir nada também não. Pare de ser Mical na sua vida. Eu tenho uma pergunta para fazer aqui. O que Mical estava fazendo no palácio e o culto acontecendo? O culto rolando lá embaixo, a presença de Deus passando, o povo se alegrando, e Mical no palácio. Seu esposo, quando viu aquilo: fique você. Eu vou para a presença do rei. Você não quer ir não, mas eu vou. Se você não se alegra com a arca, eu me alegro. Se você não se alegra com o culto, eu me alegro. Fique, Mical, eu vou fazer minha parte. Deus é muito soberano. Nessa hora da adoração, o marido não pode adorar pela esposa. Nessa hora da adoração, a esposa não adora pelo marido. Nessa hora da salvação, o esposo não salva a esposa. A esposa não salva o esposo, é cada um por si nessa hora. Então, eu não posso adorar a Deus por minha esposa, não. Ela tem que fazer a parte dela, eu tenho que fazer a minha. Se ela quiser vir para o culto e eu não quiser vir, ela vai receber a parte dela e eu vou ficar como Mical, a presença de Deus passando e eu só olhando para um lado e para o outro e desprezando quem está usufruindo daquilo. E ainda tem a audácia de dizer: que culto frio. O culto rolando, a presença de Deus passeando e o crente observando. Para que cantar daquele jeito? Para que levantar a mão daquele jeito? Para que pular daquele jeito? Para que gritar daquele jeito? Para que isso? Sai da janela e desce para o culto, meu querido. Sai da janela e desce para o culto. O culto está rolando, a arca está passando aqui no nosso meio, tu na janela, olha, só observando. Vem para o culto. Mas não vem igual missa não, de corpo presente. Venha para adorar de verdade. Não esteja aqui só de corpo presente não, com o espírito morto apagado sem querer ser renovado. Mas venha disposto a ser como Davi. Estava lá Mical. Mical não tinha noção do que Davi tinha passado. Para ela desprezar Davi no seu coração, ela não tinha ideia. É verdade, Jesus. Aleluia. Ela podia até ouvir falar o que aconteceu com Davi. Tem coisas que nós entendemos o porquê. Porque fomos nós que passamos. Verdade. Quem não passa pela situação pode só ouvir, criticar ou apoiar, mas não tem ideia na íntegra como realmente acontece. Não sentiu na pele. Aleluia. Davi sentiu na pele o desprezo do seu rei. Glória a Deus. Davi não cresceu num palácio. Davi não cresceu numa família rica. Davi, pelo contrário, até por sua família era desprezado. Estava lá os filhos lá usufruindo de tudo e ele cuidando das ovelhas de seu pai no pasto. É por isso que Deus diz: Davi,
Eu te tirei dos currais das ovelhas e te fiz rei de Israel, Davi. Eu não conheço os pormenores da sua vida. Você também não conhece os pormenores da minha vida. Falar é fácil, mas ser quem você é, só Deus sabe como é que é. Só Deus sabe como é que é. Então Mical olha para Davi e começa a desprezar no seu coração. E o que é isso? O rei se igualar ao povo, tirar as vestes reais e está servindo de bobo da corte, pulando e dançando na frente do povo. Só que Mical estava tão insensível a quem ele estava adorando que ela não percebia que Davi não estava fazendo aquilo para se amostrar. Ele estava fazendo aquilo porque a presença de Deus estava entrando em Jerusalém. Tem pessoas que estão aqui nessa noite que ainda estão tão insensíveis à presença de Deus. É Deus passando de um lado, é Deus passando do outro, mas ela não quebra o coração, ela não desce do seu pedestal para entender. Deus quer trabalhar na tua vida, Deus quer renovar a tua vida, Deus quer restaurar a tua vida. Então ele fica desprezando, pensando que sabe sem não saber o que está acontecendo. Às vezes eu fico pensando no que Davi disse, e eu acho que isso motivou o coração dele a levar a arca para Jerusalém. Deixa eu ler o salmo, que eu não me lembro o versículo completo, só sei onde está escrito. Numa ocasião, Davi começa a registrar um salmo. Olha, o que Davi fez para adorar a Deus foi tão grandioso, que no final do livro de 2 Samuel, o intitulam de o mavioso salmista de Israel. Dos maiores compositores. E no Salmo 132, ele diz algo que isso tem que ser, esses 3 versículos têm que estar no nosso coração. Quando ele diz o seguinte: certamente não entrarei na minha tenda, nem subirei à minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o Deus Todo-Poderoso. Davi já tinha tentado uma vez levar a arca para Jerusalém e deu errado. Davi foi de forma errada pegar a arca, foi quando aconteceu o episódio de Uzá. Quantas críticas Davi não ouviu? Não vai dar certo. Não é para ti. Ninguém nunca conseguiu. Não entrarei na minha tenda, nem subirei na minha cama. Não darei descanso aos meus olhos, não terei sono enquanto não achar um lugar para a morada do meu Deus. Trazendo para o nosso popular o que Davi estava dizendo: enquanto Deus não habitar na minha vida, eu não vou descansar. Enquanto eu não estiver pleno de Deus, eu não vou descansar. Enquanto eu não receber o Espírito Santo, eu não vou descansar. Enquanto eu não sentir Deus Todo-Poderoso enchendo a minha vida, eu não vou descansar. Aleluia. É interessante que ele fala da comodidade da casa, do conforto da cama, do sono bom, de tudo isso. Ele rejeita tudo isso até achar uma morada para Deus na sua vida. Ele faz isso. Mical não tinha noção de como Davi tratava a Deus. Mas não tinha como Davi tratar Deus de outra forma. Irmãos, Davi se aliou a inimigos para poder não morrer. Inimigos que queriam a sua vida. E Deus poupou a vida de Davi na mão dos inimigos. Davi não morreu na mão dos inimigos, porque Deus estava com ele.
Aí eu fico imaginando o que passava na cabeça de Davi com aquela arca entrando. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Me livrei de Áquiles, me livrei dos filisteus, me livrei dos filhos de Golias, me livrei de tudo isso porque Deus estava comigo. Mical talvez não sabia disso, por isso que desprezava. Se tu tá vendo o teu irmão dizer glória a Deus bem alto, não despreze ele não, porque você não sabe o que aconteceu na vida dele não. Se o seu irmão está pulando, não despreze ele porque ele está pulando, não. Pelo contrário, faça a sua parte, que ele faz a dele. Eu estou me lembrando de Miriam. Miriam não tinha tido oportunidade nenhuma na vida, já tinha um destino traçado, ser escrava. Nasceu no Egito, cresceu no Egito, se formou no Egito e o que ela tinha era escravidão. Mas um dia, Deus providenciou um libertador. Veio a primeira praga, os egípcios fizeram. Veio a segunda, os egípcios fizeram. Veio a terceira, fizeram. Mas dali para frente não fizeram mais. Foram 10 pragas. Quantas pessoas não chegaram para Miriam e não disseram? Sonha com a liberdade, que nunca vai chegar. Quantos não disseram, irmã Sônia? Esse Moisés aí é fake news. Quantos não disseram? Esse Moisés mesmo não dá certo, não é conversa fiada, é praga em cima de praga e nada da gente sair. Mas um dia, veio a última praga que Faraó não aguentou. Manda esse povo embora. Saíram. Eu fico imaginando o coração de Miriam, irmãinho, naquela hora. Liberdade. Liberdade. Eu não vou ter que mais servir aqueles que castigavam meus irmãos. Eu não vou ter que mais servir aqueles que açoitavam meus pais. Eu não vou ter que mais servir aqueles que desprezavam meu povo. Liberdade. Só que de repente, quando eles estão indo lá, e vem Faraó com um exército. E aí Moisés clama, toca nas águas, Moisés, o mar se abre, o povo atravessa a pé enxuto. Irmãos, olha como Deus ele é poderoso e como a forma de cultuar a Deus é particular de cada um. Havia 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas quando atravessou o Mar Vermelho, nós só vimos a adoração de 2 partes. Uma foi o cântico de Moisés. E a outra foi Miriam pegar o pandeiro junto com algumas mulheres e começarem a pular na presença de Deus, a dançar na presença de Deus, como forma de gratidão ao grande livramento que Deus fizera. Talvez Coré olhava e dizia: para que isso, Miriam? Se tu não sabe agradecer a abertura do Mar Vermelho, problema é teu, Coré. Mas eu vou fazer a minha parte. Perdoe minha franqueza, mas se tu não sabe ser grato pela forma como Deus te tirou do Egito, tá na hora de você voltar para cá de novo. Oh, Shayana Mayalaba. Shayana Yalaba Yabahalaba. Oh, Yalaba Yanabolaba Shayalaha. Se você não sabe olhar para quem você era e o que Deus fez na sua vida, não fique falando de quem sabe ser grato a Deus e por tudo que Deus fez na vida da pessoa. Eu estou me lembrando de Bartimeu, irmão Claudinho. Foi a única vez que Jesus passou em Jericó. Foi a
primeira e única vez que ele passou em Jericó. Eu posso até falar de Zaqueu também. Deixa eu começar por Zaqueu. Zaqueu ouviu que Jesus ia passar. A arca ia passar. E Zaqueu fez o seguinte: eu quero ver essa arca. Eu quero ver quem é esse Jesus. Quem é ele? O nome dele é conhecido. Faz milagres, ressuscita morto, expulsa demônio. Quem é esse homem? Quero ver o que ele pode fazer por minha vida. Zaqueu era baixo. A Bíblia não revela se ele era gordo ou magro. Mas ele não se incomodou em subir naquela árvore cheia de espinhos. Ele tinha dinheiro. Prova disso é que ele disse que dava até um quarto do que ele tinha, devolvendo ao povo que ele tinha roubado alguma coisa. Dinheiro ele tinha. Ele deixou o dinheiro de lado para ver Jesus. Ele enfrentou os espinhos para ver Jesus. Ele não ligou para a sua posição para ver Jesus. Ele só queria ver Jesus. E ele subiu naquela árvore. Talvez se arranhou, se furou, teve dificuldade, mas ele ficou numa posição: daqui eu vejo ele. E Jesus foi passando. De repente, Jesus para debaixo da árvore onde Zaqueu estava. Jesus está olhando para você. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ô fulano, desce hoje do teu orgulho. Desce hoje do teu querer. Desce hoje da tua vontade. Acaba com essas críticas. Acaba de olhar para os outros, porque me convém pousar em tua casa. Me convém pousar em tua casa. Eu não sei como ele desceu, talvez de um pulo só. Se arranhou de novo com o espinho, ele não quis saber, ele soube atender o chamado de Jesus. Os espinhos não atrapalharam Zaqueu. E chegou na casa de Zaqueu, estava todo mundo lá. Tem sempre aqueles que vão reclamar. Se soubesse quem ele era, não faria isso. Não sentaria com ele, não estaria na casa dele. Só que foi falado aqui nessa noite que Deus não abandonou, não desistiu do homem, mesmo o homem estando no pecado. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, que nos deu Cristo Jesus, mesmo nós sendo ainda pecadores. Ele não desistiu de você. Ele continua de braços abertos, aguardando você. Ele continua te amando. Mas lembre-se que isso tem um tempo determinado, até o arrebatamento. Porque depois do arrebatamento não vai adiantar entrar por essas portas, porque a igreja já subiu. E não vai ter mais ninguém aqui para pregar o evangelho. Não vai ter mais ninguém aqui para pregar o arrependimento. Não vai ter mais ninguém aqui para falar sobre salvação. Porque o tempo ainda é hoje. O tempo oportuno é hoje. Houve transformação em Zaqueu. Bartimeu, quando ouviu aquele barulho diferente, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, cego. O quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não vai te ouvir. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se Bartimeu tivesse escutado as vozes do mundo, ele não teria recebido a cura. Enquanto você ouvir o mundo, você não tem cura. Enquanto você ouvir a voz de que não tem poder para nada, não vai acontecer nada na tua vida. Mas Davi, uma certa vez, disse o seguinte:
Uma vez disse Deus e 2 vezes eu ouvi. O poder pertence a Deus. Enquanto você não ouvir a voz de quem tem poder, você vai perecer. Então Bartimeu não deu cabimento àquelas vozes. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí lá vem Jesus, ó. Que queres que eu te faça? Tinha necessidade de Jesus perguntar isso? Não tinha. Mas ele queria destacar que ouviu o clamor do cego. Ele queria fazer com que aqueles que disseram cala-te, entendessem que ele estava ouvindo o clamor dele. Então ele chegou e disse: que queres que eu te faça? Preste atenção, ele foi aonde Bartimeu estava. Clama, clama, porque ele vai lá onde você está. Clama, clama, clama. Nós estamos numa campanha, irmãos, em pleno recebimento do poder do Espírito Santo. Vou falar mais uma vez e perdoe minha franqueza. Às vezes eu vejo o pregador se matando de pregar, tentando incentivar o povo a buscar o Espírito Santo. E está lá o crente que não recebeu ainda assim, ó. Aleluia. Chama para o altar para receber e ele continua lá. Sai da janela. Vem para o culto, sai da janela, vem para o culto. Aleluia! Bartimeu recebeu a sua bênção, porque resolveu estar no culto. As críticas vão vir, que venha. Vão falar, que falem. Mas importa é o que Deus está pensando na hora da minha adoração. Pode falar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Importa é isso. Tem pessoas que se privam de adorar a Deus porque tem medo de outros criticarem. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Pelo amor de Deus, não faça isso não. Quem lhe critica não lhe dá o que você sente. Paz, alegria, amor. Não faz. Não faz. Aleluia! Aleluia! Então eu não quero nem saber, amiga Deise. Se vão falar, que falem. Mas se Deus te receber na minha adoração, tá bom demais, porque vai vir de lá para cá. Davi não quis conversa. Talvez ele lá, bailando lá na presença da arca. Talvez ele olhava e via Mical lá na janela. E Davi talvez pensando, né? Não sabe o que está perdendo. Não sabe o que está perdendo. Se tu não se alegra, tu não sabe o que está perdendo. Se tu não sente, tu não sabe o que está perdendo. Se tu não tem o Espírito Santo, tu não sabe o que está perdendo. Se tu não quer ser renovado, tu não sabe o que está perdendo. Se tu não quer restauração, você não tem ideia do que você está perdendo. Se você não quer Jesus, você não sabe o que você está perdendo. Mas me chama a atenção, irmãos, porque estava lá Davi saltando e bailando na presença de Deus. Mas o versículo seguinte diz que a arca foi colocada na tenda que Davi ergueu. A arca precisa de uma tenda para morar. Davi ergueu uma tenda para a arca morar. Eu preciso erguer uma tenda para a arca morar. Você precisa erguer uma tenda para a arca morar. Essa tenda é uma forma de templo. Paulo diz que eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. A tenda já está feita. Eu preciso simplesmente deixar a presença de Deus vir morar. Eu preciso. Jesus, numa certa ocasião, disse: sem mim, nada podeis fazer. Às vezes eu olho para esse versículo e fico pensando, meu Deus, como é que o cristão se desvia?
Porque se sem Jesus nós não podemos nada, o que ele está fazendo lá fora? Sem Jesus nós não somos nada. Não temos nada. Não temos nada. Eu digo para os irmãos, às vezes o trabalho consome mais o nosso tempo e chega a ser cruel. E às vezes eu estou trabalhando à noite e às vezes eu estou em cima da moto chorando porque eu não consegui chegar na igreja. Eu não me sinto bem em faltar culto. Não me sinto confortável. É como se faltasse algo na minha vida. Eu conversava com minha esposa e existia um plano de viajar, de não viajar, não sei o que. Eu disse, não. Vou aproveitar esses 4 dias para ir para a igreja. Porque eu estou faltando muito culto por causa do trabalho. Então eu quero pegar esses 4 dias, eu quero ir para a igreja. Eu sei que não compensa, mas ameniza. Porque eu sinto falta. Estar aqui faz parte de mim. Quando eu não venho, eu fico ruim, estressado, doente. Mas quando eu chego aqui, eu começo a alegrar o meu coração. Porque a arca vai passando, vai trazendo refrigério, vai trazendo paz, vai trazendo alegria, vai trazendo conforto, vai trazendo segurança, vai trazendo amor, vai trazendo tudo aquilo que o homem mais precisa. Vamos ficar de pé no nome do Senhor. Não fique da janela acompanhando as coisas. Pelo contrário, seja participante. Uma coisa é você assistir. Você não conhece os pormenores. Preste atenção no que eu vou dizer. O espectador, ele não conhece os pormenores. Ele só vê o ato final, a apresentação. Mas o adorador, ele não começa aqui, ele já vem de casa. Ele já vem de uma vida buscando a Deus. O culto é só um reflexo dos sacrifícios que ele já vem apresentando a Deus. É por isso que muitos cristãos, irmãos, têm desvanecido, porque acham que a verdadeira adoração só é no templo. Não, aqui é só uma consequência. A nossa adoração começa em casa, quando nós tiramos um momento para Deus, quando nós tiramos um momento para meditar na palavra de Deus, quando nós tiramos um momento para conversar sobre Deus. Começa ali. Aqui vai só refletir o que nós estamos semeando ali. Deus está neste lugar. Nós temos sentido a sua presença. E você tem a oportunidade de receber o dom do Espírito Santo. Eu tenho uma notícia boa para você. Você que não tem o dom do Espírito Santo. Se você não tem, Deus não quer te batizar amanhã não, é hoje. A vontade dele é hoje, não é amanhã. Principalmente para algo que ele quer lhe dar. Aí eu vou orar para saber se é a vontade de Deus eu receber o Espírito Santo. Não, não ore não, já é a vontade dele. Não precisa nem ter revelação para isso, já está escrito na palavra. Ah, eu vou saber se Deus quer isso na minha vida. Quer, meu irmão? Você ser cheio do Espírito Santo, Deus quer isso na sua vida sim. Então, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Eu acho que eu já dei esse testemunho aqui para a gente concluir. Um jovem uma vez chegou e perguntou o seguinte: sabe, o que é que eu faço para pregar? Busque. Mas assim, ser um pregador ungido, busque. Mas assim, ser um diferencial, busque. Mas tem outra coisa, eu disse, não, é buscar mesmo, não tem para onde correr não. Isso aqui, buscar não é teologia, não é o irmão, não é você tem que buscar mesmo, é você que tem que ir na fonte. Busque. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E eu sei que você quer também. Então, irmão,
Nós podemos ser plenos do Espírito, mas depende da minha forma. Eu posso ser um Mical agora olhando pela janela, ou eu posso ser um Davi saltando e bailando na presença da arca, ou eu posso ser um Bartimeu que vai gritar até conseguir chamar a atenção de Jesus, ou mesmo com os espinhos da vida ser como Zaqueu, querer ver ele a qualquer custo. É eu que tenho que tomar minha decisão. É você que tem que tomar sua decisão. Vamos buscar a Deus nesse momento, amém? Eterno e glorioso Deus, nós estamos na Tua presença. Nós meditamos um pouco na Tua palavra, Senhor. E eu sei que ela não volta vazia, porque ela vai fazer aquilo que Te apraz. Eu te adoro, Senhor. Nós vimos aqui a situação de Mical, Senhor. O ponto que ela chegou para ficar naquela situação. Mas não queremos ser como Mical. Queremos ser como Davi. Queremos ser como Bartimeu. Queremos ser como Zaqueu, que fizeram alguma coisa para poder ter a atenção do Senhor chamada para si. E nós estamos, Senhor, no encontro de renovação espiritual. O nosso pedido nessa noite não é nada interesseiro para nosso uso pessoal. Mas o nosso pedido nessa noite, Senhor, é que venha restauração sobre as vidas, que venha renovo, Senhor, que venha batismo com o Espírito Santo, que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo, Senhor. Esse é o nosso pedido nesta noite, porque sabemos que é a Tua vontade. Então vem realizar a Tua vontade no nosso meio. Vem nos envolver com a Tua presença. Vem nos envolver com a Tua arca, Senhor. Vem nos tocar, vem nos encher, Senhor. Aquele que está enfraquecido, que o Senhor possa fortalecer através dessa presença. Aquele que se encontra desanimado, que o Senhor possa alegrar através dessa presença. Aquele que talvez esteja pensando em desistir, que o Senhor possa convencer da justiça, do juízo e do pecado. O Senhor pode fazer isso. E aqui, Senhor, declaramos diante de Ti que o lugar em que nós estamos é o melhor lugar para o Senhor trabalhar, pois estamos na Tua casa, onde habita o Teu nome, onde o Senhor tem liberdade de agir, de operar, Senhor. Aleluia. Senhor, vem.